Se você já conhece o meu canal, deve saber que eu tenho diversos vídeos da marca Bolt aqui. Alguns produtos deles estão aqui em cima da mesa. Hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre o que eu acho da marca, a minha experiência de uso e a durabilidade dos seus produtos também, além da sua qualidade e também da utilização. E fazendo uma recapitulação rápida aqui então, pessoal, nós temos então o 411 ANC. Esse é um fone excelente que eu gosto bastante e utilizo bastante no meu dia a dia. Realmente é um fone que eu gosto muito mesmo e ele tem uma excelente entrega também com boa qualidade. Temos aqui o Immortal 131, é um fone bem bonito. Eu não sei se ele está carregado, mas ó, cheio dos LEDs aí, bem bonito também, com vários efeitos. Aqui temos o 170. Esse fonezinho também entrega uma qualidade bem legal, o pessoal tem um feedback muito bom. O 131 Pro, então esse é um fone aí que ele é inspirado no AirPods Pro da Apple. E esse é o AirDops Alpha, que é basicamente o primeiro deles que eu trouxe aqui no canal. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um e vou falar agora para vocês também desses maiores que são fones muito legais que eu uso bastante no meu dia a dia. Começar pelo 450, esse é o Rockers. Ele é um fonezinho mais discreto, como vocês estão vendo, e ele não tem um tamanho muito exagerado. É mais para a proposta do dia a dia e tudo mais. E aqui o Rockers 551 ANC. E esse é o fone que eu mais tenho utilizado no meu dia a dia. Eu realmente uso bastante, então eu posso compartilhar com vocês aí a minha experiência também. Bom, esses são os produtos primordiais aí que eu trouxe aqui no canal. Eu também tenho duas caixas de som, mas hoje eu vou falar para vocês basicamente sobre os fones de ouvido para a gente poder ter uma base de comparação e eu comentar com vocês a minha experiência. Além disso, eu não pretendo fazer nenhum vídeo de roteiro e vou comentando com vocês aí a minha percepção e opinião de cada um. Bom, se você já está gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. E fazendo uma recapitulação do que é a marca Bolt, galera, é uma marca indiana, ela não é uma marca chinesa, que tem aí uma grande competitividade lá na Índia e estão tentando chegar aqui no Brasil para concorrer com as grandes marcas. Eu, particularmente, em geral da marca, eu gosto bastante. Acho que os seus produtos têm uma excelente qualidade. Ainda não peguei nenhum produto aí que seja ruim. Claro que existem produtos de várias categorias, mas eles têm um bom custo-benefício em geral. Então, se você quiser ver aí também os preços, você vai ver que realmente tem um preço bem competitivo. E se você der uma olhada na marca, um grande diferencial deles é que é homologada pela Anatel para fazer a parte de regulamentação, beleza? Antes de eu começar a comentar com vocês cada um, pessoal, eu queria lembrar vocês que eu sempre deixo os links aqui na descrição, então eu também vou deixar os links de todos esses produtos aqui e também tem um grupo de ofertas aqui no canal Grifos, onde eu coloco várias ofertas diárias para vocês, que eu escolho pessoalmente uma por uma. Então se você quiser entrar também, o link vai estar aí na descrição, fica à vontade para participar com a gente lá também. Bom, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou começar falando para vocês do AirDops Alpha. Esse é um fone que ele é do tipo earbuds, eu acho muito legal, porque ele é bem portátil, como vocês estão vendo, e tem uma boa qualidade de construção. Como eu utilizo aqui, por exemplo, o JBL Wave Flex ou o Tuneflex 2, eles têm um formato bem parecido, como vocês estão vendo, e ele é um fone bem discretinho. Se você coloca ele na orelha, ó, ele é um fone que ele fica bom na orelha, ele não tem aí uma fama de cair o tempo todo, e ele tem uma boa qualidade de construção também. Outra vantagem que eu acho é que ele é muito portátil, então ele é um fone bem legal mesmo. É claro que eu não vou fazer uma review hoje para vocês, não vou trazer tantos detalhes técnicos, é mais a intenção de falar de forma resumida o que eu acho da marca e dos seus produtos que eu já tenho aqui, beleza? Esse fone aqui, pessoal, eu não utilizo muito ele porque justamente eu tenho o JBL que eu utilizo, mas eu já utilizei bastante no começo para poder testar e trazer os vídeos para vocês, e ele tem uma boa qualidade de som e uma excelente entrega também. Até agora sem novidades, é um fone que me surpreendeu bastante, e se eu não me engano, agora eu não vou ter os preços de cabeça para falar para vocês, ele estava numa faixa de uns 60 a 80 reais, se não me falha a memória, beleza? Continuo falando para vocês, tem um bom preço competitivo também. Acho que nessa linha toda aqui, que eu tenho aqui desse lado, com exceção do 411, que eu já vou falar para vocês os diferenciais, praticamente todos esses caras aqui têm os mesmos preços, beleza? Bom, partindo então para o 170, esse fone aqui, ele é intra-auricular,
Então ele tem um formato aí bem legal. E ele tem uma boa qualidade de som também. Esse fone aqui, eu tenho várias pessoas aí que eu sei que possuem esse fone e falam muito bem sobre ele também. E aí, ó, como vocês estão vendo, tem uma excelente qualidade também. E eu acho que esse fone, ele entrega muito bem pelo seu preço. Se eu não me engano, também aí na casa dos seus 80 a 100 reais. E aí, se você quiser ver o preço mesmo, é só clicar no link lá para você dar uma olhada. Mas é um fone muito bom. Então esse 170 é um dos melhores que eles têm no formato intra-auricular, beleza? E assim, deixa eu já explicar para vocês uma percepção minha. O 131, por exemplo, eles usam o mesmo conjunto de drivers ali, então ele vai ter um som bem parecido. O 170 tem a sua qualidade superior, então, por exemplo, o 131 vamos chamar de 130, 170 deve ser melhor, 411 é uma categoria superior. Essa é a minha percepção, beleza? O AirDops Alpha, na minha opinião, ele tem um conjunto de drivers similares aí ao AirDops 170, então ele tem uma categoria superior na minha opinião. Já os 131 que a gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, esse é o 131 Pro. Eu tenho a impressão que ele foi feito aí para ser inspirado no AirPods Pro. Então, ó, se você der uma olhada, o formato dele é muito parecido. A sua case também, ó, é um formato bem parecido com o AirPods Pro. E esse fonezinho aqui, eu vou falar para vocês que, na minha opinião, tem uma qualidade ok. Ele não é um fone que entrega grande som aí, não é aquele som que é envolvente, mas ele tem uma qualidade muito boa para o dia a dia. A promessa do Immortal 131, na minha opinião, é um fone mais bonito do que funcional. Ele acende um monte de LEDs aí, e ele é um fone que realmente ele tem uma boa presença. Entretanto, não é um fone que eu achei que surpreendeu no seu som. Assim como o 131 Pro, eu acho que ele tem um som ok, mas ele não é aquele som surpreendente. E aí falando para vocês dos fones de ouvido, tanto intra-auriculares quanto earbuds, que seria o caso do AirDops Alpha, nós temos o 411 ANC. Esse fone aqui, pessoal, ele é uma incógnita, eu não sei o que acontece. Às vezes eu vejo ele vendendo a 150 reais, às vezes a 500 reais. Eu acho que na casa dos seus 150 até 200 reais é um fone que tem uma boa entrega. Então dá uma olhada aí na sua case, ó. Ela é bem show. E olha por dentro, pessoal. É muito legal a qualidade desse fone. Ele tem realmente aí um formato intra-auricular, como vocês estão vendo. E qual que é a grande sacada diferencial desse fone, galera? A gente tem a ANC, que é o cancelamento de ruído, e foi o primeiro fone com a ANC que eu tive até hoje, e eu gostei demais dessa tecnologia. E aqui no 411, sem dúvida, é o melhor ANC que eu tenho, por justamente ele ser intra-auricular. O Tuneflex 2 da JBL, para vocês terem uma ideia, não tem um isolamento tão bom quanto esse, porque ele não é intra-auricular puro, como eu falei para vocês nos outros vídeos. Então assim, o ANC do Tuneflex 2, na minha opinião, ele é bom, funciona muito bem e realmente ele é muito legal. Esse cara aqui, por ele ser intra-auricular, você não escuta nada de nada mesmo. Se você não ativar o modo de ambiente, ele isola 100% do ambiente externo, então eu acho que ele funciona até melhor. Falando em qualidade de som, o JBL se sai melhor, mas esse cara aqui também não deixa nada a desejar. E como eu falei no vídeo do JBL, sem fazer uma comparação direta, esse cara aqui deve custar numa casa entre 150 até uns 170 reais, eu acho que tá valendo. 450, 500 reais que nem o JBL, eu acho que não vale, mas aí você consegue encontrar sempre um bom preço também, lembrando que eu sempre tento deixar a melhor oferta possível no mercado. E partindo para essa categoria de fone de ouvido, nós temos esse Rockers então, e aí ele é um fonezinho para o dia a dia, para você usar aí de forma mais discreta. Ele não isola totalmente o nosso ouvido e eu consigo ouvir bastante do som aí que tem ao seu redor. Mas como vocês estão vendo, ó, ele é um fonezinho mais discreto, você ajusta bem ele aqui, ó, fica legal para você usar no trem, na academia, alguma coisa nessa linha. Se você não é uma pessoa que quer discrição, esse aqui é o Rocker 551 e esse fone é o que eu mais uso atualmente. Ele vai comigo para todos os lugares possíveis. Então, ó, ele já fica aí mais ajustado, ele tampa bem a orelha e esse 551 ele tem cancelamento de ruído também, que você aperta um botãozinho aqui e ele acaba anulando o som ao seu redor, fazendo a captação pelo microfone.
Esse fone aqui entrega uma qualidade boa de som. Não é aquele som espetacular, mas ele tem uma qualidade muito boa. Som bem cristalino. É só a questão dos seus graves, que eu acho que eles tentam copiar um pouco alguma assinatura de grave, ou tem as suas próprias, né? Mas ele tem um som muito legal e me agrada bastante, principalmente no seu ANC. Eu gosto de utilizar bastante ele, e ele tem também a certificação da Anatel. Ele é um fone muito legal, então ele dobra, dá para você poder guardar tranquilo aí. E eu acho que nessa categoria de fone é o melhor que eles têm aí no mercado. Bom, resumindo então, todos os fones que a gente tem aqui, o 450 e o 551, são bons fones de ouvido também para você poder utilizar. A sua linha aqui de fones então, tanto intra-auriculares quanto a parte do seu earbuds, também são fones muito bons e não existe nenhum fone ruim. Existe, por exemplo, o 131 que eu falei para vocês que eles são ok, não dá aquela impressão de um fone super potente. Já a sua linha 170, Alpha e 411, eu acho que são fones de uma categoria superior e possui até um preço um pouco mais elevado, beleza? Bom, de todos que eu utilizei no longo prazo, eu não percebi degradação de som em nenhum deles. Tanto esse cara aqui que eu utilizo bastante, todos os dias mesmo, acho que ele faz parte da minha rotina desde que eu fiz o vídeo sobre ele, e o 411, que é o que eu mais utilizo atualmente. Os demais eu fiz alguns testes aí, eu tenho o costume de utilizar bastante antes de fazer os vídeos, e eu não senti degradação em nenhum deles. O 170 eu conheço várias pessoas que têm também, nenhuma reclamação de longevidade de uso, e as suas baterias também continuam sempre intactas. Esse aqui, por exemplo, eu faço uma carga nele, utilizo mais de uma semana e ele fica tranquilo, e é claro que o ANC ele acaba diminuindo bastante aí a sua questão de durabilidade da bateria. Entretanto aí os demais, todos que eu utilizei, as baterias têm se mantido exatamente da forma que eu fiz o primeiro vídeo. Então na sua parte de durabilidade e construção, nenhum detalhe aí para falar para vocês também. Eu não tive nenhum problema de conectividade em nenhum deles, a não ser uma vez com o 131 Pro, que ele chegou a desconectar do meu celular, eu só consegui resolver fazendo um reset aí da conexão, mas esquecendo essa parte do 131 Pro, todos os outros aí se saem muito bem, em especial o 411 ANC, porque ele tem uma conexão bem boa. Às vezes eu tô com o celular aqui, tô utilizando ele, vou lá na varanda, ele continua tocando numa boa. E falando da sua construção em geral, aqui por exemplo vocês estão vendo que tem um Corino, e por eu utilizar todos os dias eu esperava já que ele tivesse aí meio podre, já descascando, mas não, ele tá bom aí como vocês estão vendo. E aí eu acho que tanto na sua parte das ear-tips aí, no caso dos intra-auriculares, quanto aí na sua qualidade do Corino, eu acho que ele se sai muito bem também. Então o que eu tenho de impressão geral dos seus produtos é que eles têm uma boa qualidade de construção também. E para a gente poder também tirar uma conclusão da marca, eu vou comentar com vocês a minha opinião geral. Eu acho que realmente é uma marca boa e tem uma excelente entrega nos seus produtos, e eu ainda não achei nada que desabone nenhum deles. Então eu tenho basicamente toda a linha de produtos que eles têm aqui no Brasil. Lá na Índia eles têm diversos outros produtos que eu queria trazer aqui no canal também, mas por enquanto eu não conheço nenhum que eu não tenha. Então se vier algum outro produto aí eu vou adquirir também, vou trazer vídeos, mas por enquanto o que a gente tem de produtos são esses aqui. Então em geral aí não tem nenhum produto que desabone a marca ou mesmo o seu próprio produto. Cada um tem a sua finalidade e aí você pode escolher aí tranquilamente qualquer um deles, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas falando para vocês a minha opinião pessoal, o que eu acho que vale a pena comprar dessa marca especificamente, o Rocker 551 ANC. Se tiver um preço bom, vocês devem comprar. Não acho que vale R$500, como eu já vi por aí, 400 nem nada. Se tiver aí até uns R$200, eu acho que ele vale a pena, porque ele tem a ANC e existem diversos outros concorrentes no mercado, como o QCY, outras marcas que a gente vê por aí. Então aí vocês precisam dar uma olhada se vai compensar para vocês esse produto. A minha utilização dele eu gosto bastante e vou continuar utilizando ele por muito tempo, se ele não parar de funcionar, mas por enquanto ele parece que vai estar funcionando por bastante tempo. Depois, pessoal, o que eu vou falar para vocês? AirDops Alpha, se você está procurando um earbuds bem legalzinho, discreto, é um fone que realmente tem uma entrega muito boa, num preço excelente e competitivo também. Na sequência, 411 ANC é um fone que tem uma boa qualidade de som, um grave bem presente
e não me decepcionou em nada até agora, além dele ter o seu cancelamento de ruído também. E aí, se você quiser algum intermediário que seja intra-auricular, vai dar uma olhada no AirDope 170, que é um fone que o pessoal tem falado muito bem e teve uma excelente aceitação no mercado, além dele ter aí um formato mais portátil também, e seu fonezinho de ouvido é bem legalzinho também. Então acho que tem uma excelente qualidade e entrega. Os demais, pessoal, são bons também, mas se eu pudesse escolher entre um ou outro, eu escolheria entre esses 4 aí, que eu acho que são os melhores fones que eles têm aqui no mercado. Eu não vou entrar no assunto de caixa de som, mas eles também têm Stone 135, que é a menorzinha, e tem a 350 também, que são 2 caixas de som que eles têm aqui, Bluetooth, que eu tenho vídeo no canal também. Se quiser dar uma olhadinha, procura aí que vocês vão encontrar. Depois eu posso trazer um vídeo falando especificamente das caixas de som, beleza? Bom, e se você tem algum produto da Bolt ou gosta da marca, tem alguma curiosidade, deixe seu comentário aí que eu quero saber o que você achou. Se você gosta de vídeo de unboxing, review, curiosidades, também vou deixar uma playlist sugerida para vocês agora, assim você pode checar outros conteúdos que eu tenho no canal. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.